Foi! Enfim! Bom Aê! dia, Bom amiga! dia, amiga. Então, Consegui entrar. sim, do nada, né? Dá uns paus doidos. É isso aí. Bom dia, Olha, Gabo. Olha lá o Gabo. que legal! Vamos Então, chegando. vamos chegando, vamos chegando todos. Vamos retomar a nossa leitura do Livro dos Espíritos, capítulo. Nem é capítulo, gente. É a sessão 13 da introdução. A gente ainda está na introdução, porque a gente faz uma leitura super lenta, falando sobre o que a gente está lendo, e também a gente faz uma parte desse encontro, meditação e oração, que a gente acha importantíssimo antes da leitura. Então, assim, sem pressa, sabe? A intenção é estudar sem pressa. Marta, bom dia! Então, vamos lá, vamos para a nossa oração. Quer começar, Ju? Pode puxar aí. Tá. Eu gostaria de agradecer esse momento, agradecer a todas as pessoas que estão levantando, estão saindo das suas camas, se preparando para ir para um dia de trabalho, seja fora de casa, seja dentro de casa, em home office. Eu queria pedir, interceder pelo espírito dessas pessoas, que elas tenham ânimo. Nosso dezembro acaba de começar e que a gente consiga fazer as limpezas necessárias nesse último mês do ano para iniciar um novo ciclo no ano que vem, com mais esperança, mais amor, mais afeto pelo próximo. E eu gostaria de pedir aos nossos ancestrais para abençoarem mais esse dia de estudo que a gente realiza aqui com toda a humildade e respeito acima de qualquer coisa, para que nossa quarta-feira seja linda, linda, linda. Queria agradecer a Júnia por estar comigo aqui mais um dia, minha amiga do coração, que sabe de todos os desafios travados do lado de cá, e me acolhe com tanto afeto. E é isso. Vamos lá. Estou preparada. Amém. Assim é. Vamos lá, a leitura então. A nossa versão é diferente. A da Júnia é 10 edições à frente da minha. Então, às vezes, algumas palavras são diferentes, frases. A minha versão ela é mais truncada, porque ela é bem antiga. Algumas palavras parecem nexo, demora um pouco para compreender. Mas a gente segue no desafio. E às vezes eu leio e a Júnia lê o mesmo trecho, porque para ela é bem mais claro, e por aí vai. Então vamos lá. E é As importante observações. a gente falar, né, Ana, assim, da escuta, né? Se abrir para a escuta. Que é essa nossa proposta de leitura, de ler aqui ao vivo, né, na live do Instagram, é para que possamos exercitar também a escuta, assim. Então, vai ouvindo, né? Quem estiver aí conectado com a gente, pode ir ouvindo e buscando esse exercício de se abrir. Que o que tiver ali para emergir, né? O que Isso, tiver para emergir vai emergir, perfeito. mesmo com a nossa leitura, assim, de um português um pouco mais talvez formal demais, né? Mas enfim, a mensagem vai chegar, assim, né? Vamos É isso, apostar com nisso, assim. certeza. Com certeza a mensagem chega, gente. Impressionante como que bate, às vezes, certinho com o que você estava falando com alguém, com o que você estava em dúvida dentro da sua cabeça e não falou com ninguém. Vou só ajeitar aqui que meu livro tadinho. Cai aos pedaços. Vamos lá. Posso começar? Pode. As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Diferindo estes muito uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos,
conforme a categoria que ocupam, exatamente como sucederia entre os homens, se a propusessem, ora a um sábio, ora a um ignorante, ou a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, tê-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Ah, tá, Uhum. ficou escuro, achei que você tivesse caído. Mas ponderam, como se explica que os tidos por espírito de ordem superior nem sempre estejam de acordo. Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que vimos de assimilar outras, há de molde a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas, a abstração feita da probidade dos espíritos. Este é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso é que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 da vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretendem-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de Legal. admirar? Legal É, demais, né? de novo Que ele tem diz essa questão da disciplina, da continuidade. É uma tecla que é impressionante. A gente bate nela porque a gente sabe o que que a gente está tentando acessar de conhecimento nesse grupo de estudos. A gente bate nela de perseverar, de acordar cedo para isso e tudo mais, que é esse livro, mas em outro momento vai ser outro livro e é isso. E ele bate nela sempre, em todo trecho, ele fala da importância de se dedicar, de que não é de um dia para o outro, de que você tem que perseverar no estudo. É isso. É, Impressionante. isso. Será de admitir que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Será de admitir? A Uhum. contradição demais nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, quer empreguem termos diferentes, quer a encarem de pontos de vista diversos, embora seja sempre a mesma a ideia fundamental. Conte quem puder as definições que se tem dado de gramática. Acrescentaremos que a fórmula de resposta depende muitas vezes da fórmula da questão. Pueril, portanto, seria apontar contradição onde frequentemente só há diferença de palavras. Nossa, a gente falou isso começando. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Caraca, hein? O fundo do pensamento é tudo. Que é a questão do coração, né? Sim, também, né? Da É, intenção, do coração, né? da profundidade com que toca, né? Te toca em que grau? Como você deixa aquilo ressoar em você? Porque se a gente. Nossa, que impressionante! Se a gente tiver no momento presente, tudo ressoa. É meio que inerente a viver o presente. Você permite que aquilo te toque em profundidade quando você tá ali no agora. É isso, tipo, o fundo do pensamento, não é o pensamento pelo pensamento, é o fundo do pensamento que é tudo. É o agora. Em qualquer coisa que você faça, seja lavando uma louça, seja meditando. Tipo, é o fundo. Ah, que lindo isso.
É o Quer fundo. seguir? Sim, É o compreendi. fundo. É É o o fundo. fundo. Nossa, lindo isso, hein? Não vamos esquecer isso. O fundo do pensamento é tudo. Deixa É eu de só, onde pode. vem o pensamento também, assim, né? Ele vem É, desse fundo, exatamente. assim, né? Ele surge. Diga, Ana. Então, eu acho que o fundo é a fonte interminável, sabe? É a consciência, é o todo, é o não manifesto. É Deus, em outras palavras. Tipo, esse é o fundo. O fundo do pensamento é tudo. É quando você alcança esse lugar onde é tudo e nada, onde é paz plena, é a consciência. Muito lindo. Como é que pode ele falar isso? Não, eu que eu tô querendo brigar com a Olivia porque ela tá lambendo a pata. Para com isso. Parou. Pronto. Você quer seguir? Sigo. É ao vivo, né? Ao vivo é assim. É verdade. Tomemos, por exemplo, a definição da alma. Essa alma não tendo acepção fixa, os espíritos podem, pois, assim como nós, diferir na definição que dão. Um poderá dizer que ela é o princípio da vida, outro chamá-la centelha anímica, um terceiro dizer que ela é interna, um quarto que ela é externa, etc. E todos terão razão em seu ponto de vista. Poder-se-ia mesmo crer que, dentre eles, alguns professam teorias materialistas, e, todavia, não ser assim. Ocorre o mesmo com relação a Deus. Ele será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a soberana inteligência, o infinito, o grande espírito, etc., etc. E, em definitivo, sempre será Deus. Nossa, isso aqui já é assim, né? Uma É isso, integração do do conhecimento todo. mesmo, né? É, que coisa linda, hein? Em definitiva, será sempre. Que é impressionante, né? Tipo, o parágrafo seguinte vem para aquilo que a gente falou agora, né? O Eu fundo acho do assim pensamento é que se tudo. fala da realidade ou se fala uma verdade, isso pode ser integrado a outras teorias, né? A outros pensamentos. Não. É, Se pode constatar, só se dão nomes diferentes ao que se pode constatar, que é Deus, é né? Deus. Que É é a isso. Deus, é o universo. É isso. E está em todas as coisas, está dentro de nós e está em todas as coisas. É, eu acho muito complicado quando as pessoas falam assim: ah, mas Deus não está nisso, Deus não está aquilo. Quando você escolhe um lugar para Deus estar, você já determina que ele não está em todos os lugares. E não existe essa possibilidade. A meu ver, ele é e está. Não tem lugar, é em tudo. Ó, Gabo, Olha o lá, o Espírito Gabo. é imortal, Deus é eterno, sem começo e nem fim. Exatamente isso. E não há lugar, é todos os lugares. Quando a gente começa a enxergar assim no nosso cotidiano, primeiro que tudo muda, né? Porque você já vai tratar todas as pessoas como o que elas são, nossos irmãos. Todos nós somos centelhas divinas. A diferença é que umas pessoas lidam melhores com as suas sombras e outras nem tanto, vamos dizer assim. Mas a gente vem do mesmo lugar, a origem é a mesma, em graus de evolução diferentes. É isso que nos difere. Mas se a gente entender que Deus está em tudo, está em todas as coisas, em todas as pessoas. E a gente já trataria tudo diferente, né? Sim. Eu, eu, Nossa. eu tendo a fazer isso no cotidiano, porque senão você cria uma divisão Uhum. de quem Entre é aquilo que você. inclui e aquilo que exclui. Você está Exatamente. sempre excluindo. E esse movimento de excluir é o que muitas vezes a gente faz, como você citou as sombras, né?
é o que a gente faz com as nossas sombras. Então eu excluo aquilo que eu não reconheço É isso. como Deus, né? Aí voltando a como Ai, Deus ou gente, como eu, que sou centelha divina. Bom dia, joguei o Olivia. travesseiro na Olivia. Oliveira, Joguei bom o travesseiro. dia. Eu joguei o travesseiro nela. Olha lá, desceu da cama. Bom dia, Caraca, tá com uma querida. mania de lamber a pata que você fala pra parar, não para, e fica uma poça de baba. Desculpa, gente. Não, só falando Ai, que gente. você comentou isso, mas a Mas é Olivia que a Olivia é é um Deus pitbull também. enorme, então fica tranquilo que E ela é Deus também. Tem que ter paciência. É isso, é manifestação. Perdão, gente. É, Ju, fala de novo o que seguimos. você tinha. Não, eu disse esse Seguimos. movimento de incluir e excluir, né, que Isso. faz parte de um É, movimento interno que a gente faz e a gente faz com o outro e a gente faz com a gente mesmo. E quando a gente tem esse olhar de que Deus é tudo, Ele é o começo, Ele é o fim e todas as coisas, você tende a fazer um movimento de incluir, de integrar e não de excluir. é isso. Nossa, perfeito. Perfeito. Quando você enxerga o amor no outro, né? Independente se a pessoa tá com muita raiva, se a pessoa tá despejando em você alguma coisa que você não queria, que você não. Nossa, ao invés de rejeitar, quando você integra, você sente compaixão. E assim, não tem como viver sem compaixão. Não é pena, hein, gente? Pena é bem diferente. É, É compaixão, porque quando você tem compaixão, você acredita no interior daquela pessoa de como centelha divina mesmo. e é aquilo que a E gente conversou também, né, Ana? É não se identificar também, porque você todo olha, mundo tende a levar para o pessoal. É, não pode você levar para o aquilo lado te pessoal. afeta, porque o tempo todo a gente está sendo afetado, querendo ou não, conseguindo discriminar ou não. E aí você olha, só que você não exclui, você olha para aquilo, você inclui, você deixa vir o que você precisa sentir e depois você diz, né? Isso não me serve mais, eu É não isso, quero mais, ou não é meu, é do outro. Né? é isso, é isso. Aí você deixa de permitir que você seja afetado pelo campo negativo do outro. Essa não identificação, ainda mais para quem é muito sensível, nossa, ela é fundamental. E você pode fazer através de uma oração ou de um mantra, repetindo essa frase: Isso não é meu do outro. Eu tô ótima. De repente comecei a me sentir mal. Nossa, esse fim de semana eu fui no supermercado, Ju. Caraca, sabe? Uma coisa, uma irritação, um negócio. Falei, gente, mas isso não é meu. Eu acordei ótima, eu tava ótima. Não tem por que me sentir assim, sabe? Pesado, os ombros pesados, uma irritabilidade fora do comum. Falei, meu Deus, aí já detectei. Pronto, quando você enxerga, e aí, o acolhimento também funciona ao contrário. Tem coisa que a gente não tem que acolher, não, pelo amor de Deus. Senão você afunda, perde o dia, perde o dia. Falei, não vou acolher isso, não, tô fora, isso não é meu. Mudou, tudo mudou depois. Impressionante, eu Bom, consegui fazer as compras melhor. Mas é que que é bom. muita gente, né? E é um É isso, momento assim, também. é porque em alguma medida a gente permite que o outro coloque o peso sobre os nossos ombros, né? Seja energeticamente, seja com responsabilidades, enfim. E só que a É, gente às vezes não percebe que a gente permite ao outro que o outro coloque. Então, quando você é isso entra num aí. lugar, por mais sutil que seja essa permissão, e claro, não é tudo que a gente controla, mas você tem o seu espírito, você tem o seu eu, que você diz, não, eu vou me proteger, eu vou pensar de uma outra forma, que foi o que você fez. É, eu Apesar de eu não vou estar me percebendo identificar. tudo isso, né, que às vezes é até a energia do supermercado e tudo, você É não isso ficou mesmo. rendida assim, né?
É, a maioria das pessoas fica, e assim, eu tenho atendido clientes que isso é impressionante, que muda a vida da pessoa quando ela entende isso que eu acabei de falar e ela deixa de se identificar. Tem gente que tem reflexo no corpo físico, manchas na pele, acha que tem uma alergia, que do nada parece uma coceira, mancha de vermelhidão mesmo, que é ligado geralmente a estresse ou a alergia, problema no estômago. Aí, de repente, eu explico sobre isso, gente, você pode estar só sentindo o campo energético de outras pessoas. E aí você se identifica com isso que você está sentindo e pronto, afunda. Já é um mar de possibilidades. Você toma para você o negócio e o negócio age no seu corpo. Quando eu explico isso, cara, tem uma cliente que está comigo, vai fazer 4 meses. Quando eu expliquei isso para ela, que a gente detectou que era isso, ela nunca mais teve, cara, o problema no estômago. Como é que pode? Nunca mais teve placa de mancha na pele. E ela Olha usa esse só. mantra mesmo: isso não é meu, é do outro. Então, isso é muito real, gente, porque se a gente entender que tudo é energia, tudo é energia. Então, a gente é afetado, sim, sim. Nós somos um complexo, um emaranhado de átomos com prótons e elétrons ali na loucura efervescente. Nós somos, só que nós somos um ser animado, né? Mas a mesa também porque para ela estar aqui, essa matéria que está ali, ó, nas micropartículas borbulhando de elétrons, então tudo é energia. Então existe um campo. Essa mesa tem uma idade. O que ela já passou, o que ela sugou de energia precisa ser limpado. Por isso que eu Uhum. E faço radiestesia eu também. ajo nesse campo com um Eu pensamento, com um descarrego mantra, com mantra, com com a oração de radiestesia, com proteção, pêndulo, com, com a enfim, oração. É isso. É isso aí. Porque eu vai tudo ajo acumulando nisso. energia. Eu estava assistindo uma aula sobre geo, geo alguma coisa, que é sobre o campo energético da Terra. Muito interessante, como a Terra pode, a superfície da Terra vai sugando essa energia das coisas que acontecem sobre ela. Aí quando você se muda para o lugar, dependendo do que já aconteceu naquele lugar, no terreno, na casa e tal, você tem que conviver com aquela energia que às vezes não é boa. Por exemplo, foi uma casa que era uma fazenda escravocrata, tinham vários escravos ali. Ou era um terreno que antes foi um presídio. E aí o ideal era derrubar, tirar um pedaço da terra. Tipo assim, se tiver mesmo que ir para lá, o ideal era não ir para um lugar assim, que tem uma história já carregada. Mas se tiver mesmo que ir, tinha que tirar um pedaço da terra. Olha isso, pra você ter ideia. Uhum. Mas aí tem outras saídas também, que é isso que a gente está falando. Tem como você purificar um lar e tudo mais. Mas a gente primeiro tem que partir desse pressuposto que é entender que tudo é energia e que a gente não pode se associar, se identificar com o que não é nosso. Perfeito, perfeito. Pode seguir, Ju, por Seguimos favor. um pouco mais. Pode. Ah, vamos terminar esse, Vamos né? Ah, terminar, não, né? terminar. Vamos terminar, né? Falta um pouquinho só. Então vamos lá. Citamos, enfim, a classificação dos espíritos. Eles formam uma sequência ininterrupta desde o grau inferior ao grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Um poderá dar-lhe 3 classes, outro 5, 10 ou 20, à vontade, sem estar por isso em erro. Todas as ciências humanas, a esse respeito, nos oferecem o exemplo. Cada sábio tem seu sistema, e os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Que se aprenda a botânica pelo sistema de Linnaeus, de Jussot ou de Tournefort, e ele será sempre a botânica. Cessemos, pois, de dar às coisas de pura convenção mais importância do que merecem,
para nos prender àquilo que é verdadeiramente sério, e frequentemente a reflexão fará descobrir, naquilo que parece o mais contraditório, uma semelhança que havia escapado a um primeiro exame. Aqui chegamos ao fim do 13. Disparate. Olha como tá aqui. Deixemos conseguinte, deixemos conseguintemente de emprestar à coisa de pura convenção mais importância do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante. E, não raro, a reflexão fará se descubra no que pareça disparate, em similitude. Ai, meu Deus, a reflexão fará se descubra, nossa, no que pareça disparate, uma similitude que escapará a um primeiro exame. Está dizendo Disparate. que, né, é isso, porque aquilo que pode parecer contraditório, mas que é um estudo sério, profundo, se a gente prestar atenção, pode parecer uma similitude. Podem ter semelhanças esses estudos sérios, que num É isso. primeiro momento a Ai, gente acha que é contraditório. já sei o que que é. Nossa, que é um negócio que eu venho pensando muito, porque quando você começa a estudar várias coisas, você fala, gente, mas tá tudo indo para o mesmo lugar. Que é essa semelhança que a gente As acha. teorias são diferentes, mas dizem sobre a mesma coisa, por exemplo. Mas é isso, é isso. O budismo está muito parecido com o espiritismo, que está muito parecido com o cristianismo, que está muito parecido com a bruxaria. E assim, não é que tá. Gente, é lógico, não vamos ser também levianos aqui. Não, não é isso. Estou falando que se você se dispõe a enxergar a verdade. Se você se dispõe a entender tudo isso de uma forma livre de paradigmas, você vai entender aonde que eu estou querendo chegar. É uma semelhança muito singela, muito singular, assim. A gente tá, lógico que você não vai falar para um católico ferrenho que tem singularidade com a bruxaria, mas tem. Mas tem. Uhum. Gente, entre as ferramentas que se usa para um ritual, tá a meditação. Você vai falar para um budista que tem semelhança? Tem, e muita mesmo. Tá o louvar a natureza. Então tá a dança. A dança, gente, é uma ferramenta de conexão que você Sim, pode colocar dentro de um ritual. de conexão E espiritual, inclusive. Isso. espiritual, exatamente. E a música também. E nos cultos que tem música. Então, assim, na verdade são muito semelhantes, tem muita coisa em comum. Se a gente souber tirar o melhor deles, que no caso é a nossa intenção aqui, a gente não. Deixa eu até repetir aqui nessa live, né? A gente não tem pretensão nenhuma com o espiritismo, a não ser acessar esse conhecimento. A gente está fazendo isso com muita liberdade, respeito e humildade mesmo, porque não somos conhecedores da doutrina espírita, por isso que estamos aqui lendo esse livro, tá, gente? A gente não quer discutir algo que a gente não sabe falar, não é isso, não. A gente quer só trazer o nosso repertório, nosso estudo de vida para a interpretação dessa leitura, pura e Isso. simplesmente. Algo a acrescentar, Ju? É, sim, você falou uma coisa interessante quando você colocou algumas religiões que elas, né, dizem sobre a mesma coisa, e eu fiquei pensando aqui, é porque todas elas, né, tratam sobre a dimensão humana, a espiritualidade de acordo com a dimensão humana. Então a gente tem o mesmo, é como se todas elas olhassem para o homem e para a espiritualidade do homem. Então vai sempre realmente falar da mesma coisa, só que sob pontos de vista diferentes.
né? Então, quando eu olho essa lapiseira, ela tem propriedades que é dela, assim. Só que cada um vai olhar e vai descrever de uma forma. Mas a lapiseira sempre vai oferecer a lapiseira, que é o que ela é. Ela É não vai oferecer outra coisa, né? a possibilidade de materializar a palavra. Independente do que a lapiseira acredite, ela Ela não é sempre uma vai régua, oferecer né? Ela vai se portar como uma lapiseira, não como como uma uma lapiseira. régua. E a gente é assim na dimensão da espiritualidade É, só que humana. extremamente complexo, A porque a gente gente tem pode se pontos em portar de comum. várias formas. É A isso. gente tem pontos em comum. Quando a gente começa a falar, começa a conversar, a gente vai ver, nossa, mas é isso. Vai encontrando as semelhanças. Às vezes É eu posso isso. sentir, eu senti o mesmo ou algo parecido. É claro que a E gente mais é coisas único, nos. mas a gente está falando de uma dimensão que é a mesma, Que é a vida humana. É que é a isso. vida humana. E mais coisas nos assemelham do que nos diferenciam. Se você parar para ouvir de verdade o pensamento, o fundo do pensamento, se você parar para ouvir, para chegar nesse lugar, você vai ver como tem semelhança. Não importa a cor da sua pele, o seu estado social ou civil, pelo que você passou. Se você ouvir, você vai achar pontos de semelhança Sim, o mesmo com a entre você e o religião, outro. né, que você O trouxe. mesmo com a religião. É Isso, isso. é isso. Muito bom, Nossa, hein? muito bom esse capítulo, né? O capítulo 13, não, Gratidão. sessão 13. Curtinho, mas assim, traz bem sucinto as ideias, né? Nossa, adorei também. Acho que tem Arrasamos. mais coisa, né? Mas é isso, gente. A gente vai se debruçando e o que parece no primeiro momento chamar mais atenção nossa, a gente comenta e reflete aqui, né? Como vocês podem ver, como a Ana disse, sem pretensão também enfim, de falar de um lugar, né, a respeito da doutrina, É mas sim isso. de falar do nosso lugar, da nossa percepção, daquilo que a gente É, entende, assim, né, da nossa verdade, né, só do assim, que ressoa. do que E ressoa. eu vi só uma coisa aqui que é sobre a classificação, que eu falei, a gente não falou sobre isso. A classificação é, pois, arbitrária, né? Que ele fala da classificação dos espíritos. Eles formam uma série ininterrupta, desde o mais íntimo grau até o grau superior. E aí a gente volta no que a gente falou agora há pouco sobre essa integração, né? Não É, interessa em que lugar você está. Impressionante como que pode, a gente acaba chegando no lugar sem citar a coisa em si. Porque eu falei isso agora no exemplo foi religião e foi ser humano vivo, né? E aqui ele está falando do não do espiritual, do não vivo, do des, do não matéria, do é, desencarnado. desencarnada. É isso aí que ele está falando. Do desencarnado, que funciona do mesmo jeito, os pontos de semelhança. Não, você não pode classificar, né? A gente Uhum. sabe que existem os mais evoluídos, os menos evoluídos, mas somos todos irmãos, todos. Inclusive, tem gente que tem uma mediunidade aflorada que tem tanto medo do encontro, porque é isso também, né? Infelizmente, a gente foi criado numa cultura cristã que demonizou o desencarnado, né? O espiritual, o espírito. Bom, também não dá muito para entender, porque tem aquilo do Espírito Santo, né? Então, tipo, já se mencionava o espírito, mas aí o espírito, ele é sempre algo ruim, enfim. E É aí porque a a gente gente decidiu excluir algo, né? É isso. Nossa, constelação familiar, hein? Nos excluiu do sistema Excluiu do o sistema. desencarnado, mano. Todos eles, né? Real. Porque são.
Eu tava vendo uma E conta aqui, aí eu sei que parece no ser um total. problema, né? Parece ser um Claro problema. que é. Claro que é. A pessoa tem uma mediunidade aflorada. Exclui do campo dela como ela poderia atuar em missão, que a gente não sabe qual, mas existe. Todo mundo tem uma missão. E aí você exclui isso do seu campo. Meu bem, vai dar ruim. Não tem como, não dá. E assim, esse ruim pode ser de qualquer jeito, pode ser desde uma coisa no corpo físico, né? Que quando você não expande, você retrai, quando você retrai, você explode, né? Pode ser coisas no corpo físico, pode ser perturbações. Isso é realmente Uhum. algo desafiador, assim, para ser visto. E no campo do social, né, Ana? Assim, no campo do todos, né? Porque, assim, não é uma pessoa isolada que faz isso, é uma cultura que faz isso. É uma cultura que É. exclui. É uma cultura que não olha, que não É trabalha um com a inconsciente espiritualidade. É um coletivo. inconsciente coletivo. E aí você tem um problema, né? Não em um, mas num sistema coletivo de pessoas. Isso Nossa, é adoecedor, assim, né? Olhar assim. É algo que a gente precisa colocar atenção, colocar nosso olhar. é. Nos estudos aqui a gente vai chegar em outros lugares, né? De saber quais são esses desencarnados, o porquê que eles estão por aqui, o que que aconteceu. E nós, como trabalhadoras da luz, a gente tem a obrigação mesmo, a missão de colaborar com todos os seres. Então não interessa se o ser é vivo ou desencarnado. É uma energia que existe. Então a gente compreende essa energia e age sobre ela. A gente podia ficar É falando um isso, tempão né? sobre isso, né? Mas vamos seguir com o nosso É, dia. perfeito. Muito nos aguarda ainda nesta quarta-feira lindona. Gente, muito obrigada quem Isso. esteve por aqui até o final. Quem passou por aqui e já seguiu com o seu dia, que seja uma quarta-feira abençoada. A gente está de volta no sábado, às 7h10 da manhã. Para quem quiser chegar junto, a gente faz uma meditação antes de uns 20 minutos. E a gente liga a live aqui, 7h10. E aí, terça e quarta, 5h30. E a meditação começa às 5h07. Gente, fiquem bem, fiquem em paz, vibrando na gratidão, na amorosidade e seguimos. Ju, Um obrigada. bom dia a todos, né? Bom dia. Um beijão. Beijo.